Os Estados Unidos querem implantar no Japão um sistema de armas hipersônicas de longo alcance e também os famosos mísseis Tomahawks. Segundo informação do jornal Sankei, citando pessoas do governo japonês e do governo dos Estados Unidos. Já há um movimento no Japão para mudar a Constituição imposta pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra, levando o Japão a abrir mão de ter uma força de ataque só de defesa, o que é uma coisa meio retórica, né? Uma força de defesa, ela bem equipada, ela torna-se também força de ataque. E com a imposição de o Japão não desenvolver armas nucleares. E as duas coisas estão sendo revistas. Inclusive, há uma discussão pública no Japão sobre uma mudança que leve o Japão a ter armas nucleares, até por causa da Coreia do Norte, que desenvolve o seu programa nuclear, já tem mísseis de longo alcance, inclusive, e vez ou outra manda um míssil de curto alcance ou de médio alcance que passa por sobre o Japão, cai no mar, sem ogiva, mas é uma provocação óbvia. Mas o objetivo dos Estados Unidos, é bom lembrar que o Japão está sob o guarda-chuva de proteção dos Estados Unidos, né? Isso é parte de um tratado bilateral, então um ataque ao Japão deve provocar resposta militar dos Estados Unidos. Só que agora o Japão quer ter suas próprias armas e a bilionária indústria de armas militares nos Estados Unidos, indústria privada, indústria particular, são 8 gigantes do setor, há outras, né, mas são 8 gigantes que controlam esse mercado internacional, veio no Japão uma oportunidade formidável de colocar ali um sistema de mísseis de longo alcance, hipersônicos, como aqueles que a Rússia desenvolveu, os Estados Unidos estão desenvolvendo, e também os Tomahawks. E nesse caso específico, a ideia é tentar fazer um cinturão de proteção, inclusive para Taiwan, separando o mar da China Oriental do Pacífico Ocidental, né? E em relação a Taiwan, que é uma peça-chave nessa história do crescimento da tensão entre Estados Unidos e China, sempre vale lembrar que houve um tratado assinado pelo Eisenhower, então presidente dos Estados Unidos, garantindo proteção militar a Taiwan em caso de uma invasão chinesa. Essa garantia foi retirada pelo Jimmy Carter, já no final da década de 70, porém foi recolocada, reafirmada em lei pelo Congresso dos Estados Unidos. Foi mencionada mais fortemente pelo Bush filho e agora é novamente colocada como uma questão indiscutível, ou seja, os Estados Unidos responderiam militarmente em caso de uma invasão de Taiwan pela China, pelo Biden. O Biden reafirma isso. Só que, se nos tempos do Eisenhower, primeiro havia a questão ideológica, né? A Guerra Fria já estava consolidada e a Revolução Chinesa, em outubro de 49, passou a ser considerada, na perspectiva da Guerra Fria, tanto pela União Soviética quanto pelos Estados Unidos. O Stalin, inclusive, mandou cientistas, engenheiros e, claro, militares para a China, e eles ajudaram a fazer um programa de industrialização. O Mao Tse-tung abraçou a ideia do plano quinquenal, que depois se mostrou problemático para a China. E os Estados Unidos vendo a China, naquele momento, como inimigo, de acordo com a visão da Guerra Fria que já estava consolidada. Viu a Revolução de 49 como o movimento que levou um governo hostil a Pequim. E, claro, estabeleceu, porque a Taiwan foi o lugar para onde fugiu o Chiang Kai-shek e seus apoiadores, e houve essa garantia do Eisenhower. Quando a China se distancia da União Soviética e passa a ser cortejada pelo Nixon,
os Estados Unidos preparam o terreno para que a China substituísse, isso aconteceu, substituísse Taiwan no Conselho de Segurança da ONU, com assento permanente, poder de veto, como permanece, e depois essa remoção feita pelo Jimmy Carter, porém recolocada pelo Congresso dos Estados Unidos. Só que se nos tempos do Eisenhower a visão era geopolítica, era um problema estratégico com o qual ele deveria lidar, e de geopolítica, e até com elementos ideológicos no âmbito da Guerra Fria, hoje há outros motivos. Vale notar que há uma batalha, uma guerra entre Estados Unidos e China, não por petróleo, mas por chips e semicondutores. Os chips, esses minúsculos fragmentos de silício, né? E que hoje movimentam na sua industrialização, na sua confecção e distribuição 500 bilhões de dólares. E a projeção é que até 2030, provavelmente antes, essa indústria já movimente 1 trilhão de dólares. Controlar essa cadeia de suprimento, controlar essa fabricação de chips, a produção e os projetos de semicondutores cada vez mais minúsculos, cada vez mais bem feitos, cada vez com uma capacidade decisiva maior em todo tipo de produto, doméstico, militar, da indústria civil. Controlar isso é impor-se como uma potência que controla aquilo que é indispensável para a economia moderna. E essa disputa está desencadeada. Aliás, há um livro, o Chip Wars, né? A guerra dos chips, ou o correto seria a guerra pelos chips, e que foi escrito pelo Chris Miller, e que mostra todo o desenvolvimento dessa guerra, que além da importância para a produção de navios, produção de mísseis, produção de equipamentos modernos, é indispensável para a inteligência artificial, podem e devem e serão cada vez mais empregados na indústria militar. E Taiwan tem um papel importante na produção dos chips. Então, hoje, eu até estava vendo essa demonstração, né, de um iPhone que tem o seu projeto feito nos Estados Unidos, mas a fabricação é em Taiwan, ou no Japão, ou na Coreia do Sul, todos aliados dos Estados Unidos, mas a montagem é feita na China. Também já há participação importante da Índia nessa indústria. E hoje o leste da Ásia, não só a China, mas o leste da Ásia, domina a fabricação dos chips, e com incentivos governamentais, com subsídios. E, claro, Washington também subsidiando de maneira pesada, até porque quer que não só os projetos, mas as fábricas sejam em território dos Estados Unidos. Só que aí vem um outro elemento. A decisão do governo dos Estados Unidos de pressionar todos os seus aliados na Ásia, na Europa, a interromperem o fornecimento de equipamentos indispensáveis para essa fabricação de chips à China, não comprar equipamentos chineses e vetar o acesso chinês a projetos nessa área. Claro que a China já tem a sua própria indústria, já desenvolve a sua própria indústria, mas o fato é que os Estados Unidos aprovaram em lei a proibição do acesso da China à tecnologia de fabricação de chips.
Em outubro do ano passado, o governo americano anunciou extensos controles de exportação, impossibilitando ou tentando impossibilitar que as empresas vendam chips, equipamentos de fabricação de chips e software que contenham tecnologia americana para a China. Então, um outro país, um terceiro, que use esses equipamentos produzidos ou projetados nos Estados Unidos, quando compram, já recebem, desde o ano passado, a ordem para que não repassem isso para a China. Está lá no contrato. Você pode adquirir esse equipamento, mas você não pode transferir nem o equipamento, nem sua tecnologia, nem o seu projeto original para a China. E proibiu cidadãos americanos e pessoas com residência permanente nos Estados Unidos, elas estão proibidas de apoiarem o desenvolvimento ou produção de chips em certas fábricas chinesas. Isso é um problema para a China. Claro que a China tenta, foi até anunciado no Congresso do Partido Comunista, foi anunciado pelo Xi Jinping um esforço especial para que a China tenha capacidade de fazer tudo isso com independência, sozinha, e vai fazer, claro que vai fazer. Mas para se ter uma ideia, a holandesa SML, ela enfrenta a perda de cerca de 1/4 da receita que costumava ganhar na China. E isso está levando, inclusive, a empresa a demitir gente. E há o caso, não só na Holanda, mas a Micron Technology, que é a maior fabricante de chips de memória dos Estados Unidos, e anunciou planos de investimento de até 100 bilhões nos próximos 20 anos para que não dependa de outros países na fabricação de chips para computadores cada vez mais modernos. Bom, ainda falamos da Holanda, mas ainda na Europa, a Europa foi atingida duramente por essa guerra e tem de tomar um lado. Infelizmente, a Europa hoje tem se comportado como um grande estado tributário dos Estados Unidos. Não apenas os países perderam soberania em razão da União Europeia, perderam soberania até para fazer orçamentos locais, porque isso mexe, claro, com o valor do euro, o risco de inflação, de desvalorização do poder da moeda, atingindo todos os outros países. Não só perderam soberania em razão da estrutura burocrática, centralizadora da União Europeia, que está destruindo, aliás, o conceito de social-democracia na Europa, como perdeu capacidade política de dialogar de igual com os Estados Unidos. Então, uma coisa era o Churchill visitando o Congresso dos Estados Unidos. Outra coisa é o Boris Johnson, que hoje virou menino de recados de Washington e, ao mesmo tempo, garoto propaganda de Kiev. Esse é o papel hoje do Boris Johnson, que, claro, está louco para voltar à chefia de governo da Grã-Bretanha. Mas com o Sunak, isso também não muda. Óbvio que não. A mesma coisa na Alemanha, o papel pusilânime do Olaf Scholz, agindo como um sátrapa dos Estados Unidos. E o que acontece? 2 acordos europeus de chips enfrentaram problemas em razão dessa política americana. Na semana passada, o novo proprietário da maior fabricante de chips do Reino Unido foi obrigado a desfazer sua aquisição apenas alguns dias depois que outra venda de fábrica de chips foi bloqueada na Alemanha. E no Reino Unido, os trabalhadores protestando. Escuta, perderemos o emprego porque vocês estão obedecendo uma ordem de Washington. Perderemos o emprego. Mas isso se encaixa, ou seja, aconteceu
em Newport, na Newport, que fabrica, é o nome do local e o nome da fábrica. E aconteceu com a Elmos Semicondutor, fabricante de chips automotivos, de vender sua fábrica na cidade de Dortmund para a Silex, porque a Silex é uma subsidiária sueca da chinesa SAI Microelectronics. É uma guerra. É uma guerra que se expande. E atenção, ontem o Alckmin estava falando que a globalização continua. Tal. Não. É o fim de um período que foi curto, da Divisão Internacional do Trabalho, com todos cooperando alegremente, alguns ganhando rios de dinheiro, e os países pobres em desenvolvimento cada vez mais afundados numa relação de dependência com os países industrializados. Mas agora é uma outra era de bipolaridade e será preciso tomar partido. E é nesse contexto que acontece, inclusive, o caso prosaico até do balão. O Japão usou balões na Segunda Guerra Mundial, usava não só como instrumentos de espionagem, mas também de ataque. A União Soviética e os Estados Unidos usaram balões sempre que eram vistos. A justificativa era essa mesma que a China deu agora. É um balão meteorológico. Não tem nada a ver com observação militar, com espionagem. E, de fato, hoje, o que importa na espionagem é a espionagem humana, é você ter elementos infiltrados em instituições, em empresas de pesquisa avançada, de tecnologia militar, gente infiltrada em organismos governamentais que lidam com questões internacionais ou questões sensíveis do ponto de vista de informação, espiões nas grandes redes de tecnologia, né, nos gigantes da tecnologia, no Vale do Silício, etc. Claro que tem gente infiltrada. E a espionagem eletrônica, que é feita pelos Estados Unidos, pela China, pela Rússia, por Israel, pela Alemanha, pela França, pela Inglaterra. Todo mundo vigia todo mundo. O Obama não foi encontrado vigiando, espionando a Dilma Rousseff e a Angela Merkel. Todos eles fazem isso o tempo todo. Então o balão, em meio a tudo isso, ele parece até uma coisa inocente. Talvez fosse de espionagem, talvez não fosse. O importante é, a novidade na história é a decisão do governo americano de transformar isso em uma crise. Porque esses balões são vistos, eles sabem o que é, eles sabem quando é meteorológico e que se perdeu, foi levado pelo vento, sabem quando é um balão de espionagem, que não é nem de longe o principal elemento de espionagem, não é de qualquer país, mas é usado ainda, até porque ele se movimenta lentamente, então você pode colher mais informações, coletar mais dados em determinada área por mais tempo, mas nem de longe um balão é o principal elemento de espionagem. Os Estados Unidos sabem disso e tal, e há balões americanos pelo mundo, há N fontes de espionagem. Porém, a decisão de dizer ao público, de fazer chegar à imprensa, né, para dizer ao público, olha, há um balão chinês nos céus americanos. Essa é a novidade. Porque isso ocorre toda hora. E ninguém fala nada, todo mundo já sabe. Você, inclusive, já prepara suas instalações, por exemplo, silos nucleares, etc., para que não fiquem expostas a esse tipo de espionagem. Isso é coisa antiga. Então, quando aparece um balão desse, todo mundo sabe. E está tudo bem, faz parte do negócio. Quando os Estados Unidos decidem transformar isso numa crise, é algo deliberado. O Blinken, que aliás, o Blinken até pouco tempo era simplesmente um agente da indústria de armas, né? Hoje é secretário de Estado. O Blinken cancelou a viagem que faria à China. Então eles transformaram numa crise grave, intencionalmente. Não foi um deslize. Pô, por que fizeram? Não. Vamos fazer disso um grande barulho, porque a ideia é aumentar o nível de tensão. E é claro
que o que está sendo construído é o conceito da bipolaridade de volta, porque interessa a muita gente. Isso leva a ganhos gigantescos da indústria de armas, leva a uma influência política maior de quem controla os blocos. Então, não é à toa que os Estados Unidos resolveram transformar esse acontecimento banal em uma nova crise com a China. E haverá outras e outras, com os blocos formados, China, Rússia, Coreia do Norte, Irã e alguns países da Ásia e da África que hoje têm uma relação boa com a China, a Índia hoje com um pé em cada canoa, e a América do Sul será instada, né, a tomar posição, inclusive numa coisa concreta, de quem eu comprarei os chips, de quem eu comprarei os semicondutores, de que bloco. O quanto isso aumenta a chance de um confronto militar, uma guerra que deixaria de ser fria, uma reedição da Guerra Fria, para ser uma guerra de fato, quente, a balas, é algo também cada vez mais projetado em Washington e em Pequim. Ronald.